Olá, meus amigos do canal Três Dedos de Prosa, programa Três Dedos de Prosa. Espero que esteja tudo bem com você nesse momento que a gente está passando aí, prestes a termos no Brasil inteiro um período de eleições municipais, prefeitos e vereadores. Há um questionamento interessante que vem da parte de muitos cristãos, né? Como o canal Três Dedos de Prosa, ele atinge um número muito grande de cristãos, hoje nós resolvemos fazer um programa especial, um programa bacana voltado para essa parte. E é um questionamento que já me fizeram, e nós vamos hoje pegar aqui uma opinião de uma pessoa que está mais ligada à área política. A pergunta que me fazem constantemente é: um cristão, ele pode ser de esquerda, de direita? Inclusive no Brasil, uma confusão muito grande, né? Do que é a esquerda, do que é a direita. Alguns dizem que não existe esquerda no Brasil, que não existe direita no Brasil, e o que é ser um conservador, né? Eu entendo que há uma diferença muito grande. Então, o cristão pode ser de esquerda. Eu ouço muitos pastores até falando assim: ah, mas eu sou de esquerda, o cara não faz mal que ele é de esquerda. Então, precisamos entender um pouquinho o que exatamente está por detrás dos grupos ou dos partidos políticos que apostam na doutrina da esquerda, que apostam na mensagem, no discurso de esquerda, tá? Como não é a minha área, estou aqui na companhia do Ítalo Tony Bianchi. O Ítalo Tony Bianchi, ele é editor do Gazeta Conservadora e ele é também repórter desse mesmo veículo de comunicação. Então eu vou passar para ele, nessa primeira parte do programa, para ele comentar um pouquinho para nós o que vem a ser viés de esquerda, viés de direita, né, Ítalo? O que é ser um viés de esquerda, de direita, um cristão que se diz cristão, pode fazer parte de um grupo desse, pode militar dentro de um partido desse? Então explica para nós um pouquinho, tira para nós um pouquinho as dúvidas e aquilo que você puder nos ajudar aí no nosso canal. Bem-vindo. Obrigado. Bom, o assunto ele é muito vasto, né? Ele é muito grande. Na verdade, precisaria de vários vídeos com subtemas até para se tratar sobre isso com mais profundidade. Geralmente, a pessoa mais à esquerda, ela entende que as relações sociais elas devem ser todas mediadas pelo Estado. Um desnível, né, na relação familiar, na relação social, na relação sobretudo econômica, e que quem vai mediar essas relações e vai tentar igualar as coisas vai ser o Estado. Então a gente percebe que os países que têm governos mais à esquerda, geralmente você tem uma atuação estatal mais impetuosa, mais forte, né? Seja às vezes um país de fato socialista, comunista, seja um país mais social-democrata, como foi o Brasil, por exemplo, governado aí durante alguns anos, né? Durante aí mais ou menos 30 anos. Esse pensamento, essa ideologia socialista de esquerda, que tem aí como um dos maiores ícones Karl Marx, ela está dentro de um plano maior chamado pensamento revolucionário, que remonta aí para trás aí de 1789 até, né, da Revolução Francesa, quando se começa-se a se falar assim de esquerda e de direita. E o Karl Marx ele meio que inventou, meio que sistematizou o socialismo científico, né, o dito socialismo científico, onde o proletariado, que era a classe trabalhadora, através de uma revolução, tomaria esse aparato estatal, que aí as pessoas podem, quem não está muito dentro dessa linguagem política, às vezes falam, mas o que é o aparato estatal? O aparato estatal é o Estado, é o organismo gerenciador da sociedade, digamos assim, né? Então ele toma o governo, né, para usar uma palavra assim mais elucidativa, né, ele toma o governo, essa ditadura do proletariado, toma o governo e começa a implementar um caminho para o comunismo, né? E isso através de uma ditadura.
Já no lado conservador, no lado da direita, o que seria ser um conservador, né? Vou tratar mais de conservador, não de direita em si. O conservador, ele entende que há valores que construíram a civilização ocidental, da qual o Brasil faz parte, que são montados em cima dos pilares do direito romano, da filosofia grega, né, do pensamento grego, a herança grega, e da religião judaico-cristã, do cristianismo, né? E ele entende que alguns valores que moldaram a nossa sociedade, eles têm de ser preservados, para que a sociedade ocidental seja preservada em si, e em contraponto a isso, o pensamento revolucionário, que é isso que eu falei, que remonta aí para antes da Revolução Francesa, ele ataca esses valores, ele quer derrubar, dilapidar esses pilares da sociedade para implementar uma nova ordem, uma nova sociedade mesmo. Por isso é chamado de pensamento revolucionário, né? O conservadorismo, ele se opõe a isso. Então, e como que isso vai se mostrar na sociedade hoje em dia? Para usar alguns exemplos aqui. Questões como aborto, né? Questões como você querer que o Estado ele intervenha no andamento da família, em como vão funcionar as relações familiares, né? Novos modos, a implementação de uma nova língua, que a gente chama, que é uma nova forma de se... Então, por exemplo, você começa a falar de família tradicional e as novas formas de família. Mas o Ocidente não foi construído com essa ideia, né? Esse ideal é um ideal revolucionário que vem para dilapidar uma base social chamada família. Então, assim, o simples fato da gente hoje em dia se referir, ou você ouvir nos meios de comunicação, a família tradicional brasileira. Não existe a família tradicional, existe a família. Quando você fala de uma união homossexual, por exemplo, você está falando de pessoas que têm ali um laço de afeição. Uma sociedade, um comércio, resolvem ser parceiros sexualmente falando. Sexuais, exatamente. E até aí, sem problema, porque dentro da casa da pessoa, ela tem todo o direito de ser o que ela quiser, de fazer o que ela quiser, e ninguém pode chegar lá e impor que não seja dessa forma. Onde está o problema? O problema está quando o Estado precisa pegar, vamos supor, dinheiro público, dinheiro que deveria ser usado para a saúde, para a educação, para a segurança, que são coisas essenciais para o todo, para o bem comum, e começa a usar para políticas públicas de minoria, por exemplo. Né? Ou começa a querer ensinar para uma criança que não existe um modelo a ser seguido, não existe um modelo ideal. Existe o que ela quiser ser, ou existe isso e aquilo. Então você começa a ter intervenções indevidas, né? A partir de um certo momento, a pessoa ela tem todo o direito de escolher, enfim, se ela quer ser homossexual ou não, por exemplo. Aqui é só um exemplo que a gente está usando, né? Sim. O aborto atenta contra o quê? Atenta contra uma vida que você fala, a mulher tem o direito de escolher, mas no contraponto, a criança não teve o direito de escolher, né? Ninguém tem como perguntar, então, o que você está fazendo, né? Ou a eutanásia, que quando você escolhe tirar a sua vida, o que você está fazendo? Você está entrando em uma seara de atuação que não compete ao ser humano, mas compete a Deus. Ele é o doador da vida, ele escolhe quando a vida chega ao mundo e quando ela se vai, né? Então, isso tudo seria muito mais profundo do que isso, essa questão de pensamento revolucionário. Mas essas coisas, elas chegam para, de alguma forma, dilacerar bases milenares nas quais a sociedade, outrora cristã, né? Hoje a gente vive numa sociedade meio que neopagã, foi construída. Então, o conservadorismo ele vai prezar pela manutenção desses valores, né? Que inclusive
a própria ideia de que o indivíduo ele tem liberdade de escolha, ele tem liberdade de ir e vir, ele tem liberdade de, vamos supor, um homossexual de ser homossexual, etc., isso é resguardado pelo conservadorismo, né? Eles falam, o conservador é um cara que vai ser preconceituoso, né? Preconceituoso. Mas dentro desse aspecto, não. Na verdade, ao contrário, ele não é preconceituoso. O que ele não quer é que uma autoridade estatal ou outra qualquer de minoria... Imponha isso, né? Né? Organização não governamental, aí você dá o nome que for, né? Ou, por exemplo, essa idolatria do meio ambiente. O movimento ambientalista se tornou uma idolatria do meio ambiente. Então, é interessante que muitos desses assuntos, para várias pessoas que talvez estejam nos assistindo e participam do canal, ou quem sabe pela primeira vez que você está vendo, não tem nada a ver com esquerda. Não, isso que ele está falando não tem nada a ver com esquerda. Então, é uma plataforma que vem sutil, né? Essa questão do meio ambiente, ela vem sutil, como que se fosse você está minando um campo. Você está colocando bombas, daqui a pouco você vai e implode, você não está vendo a bomba, ela está escondida. São várias bombas escondidas. Daqui a pouco alguém vai e aciona um instrumento, uma máquina, alguma coisa, para implodir aquilo ali. Então é exatamente isso que a esquerda, ela trabalha dessa forma. Ela vai minando, ela vai aos poucos. Para muitos pode falar, não, isso não tem nada a ver com esquerda, com partido, mas é a ideologia, não é isso, Ítalo? Que está por detrás de todo o esquema que nós chamamos de esquerda. Exatamente. Por exemplo, o ambientalismo, hoje em dia, você tem uma idolatria do meio ambiente, né? Isso tá, e assim, por trás do disfarce ambientalista, você tem interesses econômicos, você tem interesses políticos, interesses geopolíticos, né, de nações. Isso está muito bem documentado no livro Psicose Ambientalista, do Dom Bertrand de Orleans e Bragança, né? Faz parte da família imperial brasileira. E assim, quando você olha ali, e é todo documentado, tem várias citações, você vê que na verdade, qual que é a ideia? É você usar a bandeira ambientalista para alcançar interesses políticos, né? Enfim, econômicos, né? Guerra, geopolítica. É muito do que acontece com o Brasil, né? Por ser uma potência aí, muito grande no agronegócio, isso desperta das nações para combater, para tentar desalavancar, digamos assim, tanto quanto possível essa pujança brasileira na área agrícola, por exemplo, né? Do agronegócio. Uma das formas é o quê? Você criando barreiras ambientais. Nesse momento em que nós estamos gravando esse vídeo aqui, no dia 9 de outubro de 2020, tem um candidato a vereador em São Paulo, chama-se Edson Salomão, que levantou vários problemas na subprefeitura aqui em São Paulo, do distrito de Parelheiros, que assim impedem o avanço econômico daquela região, o progresso econômico, geração de emprego e outras coisas, por conta de legislação ambiental. Então, muitas vezes, isso sempre atende a um grupo de interesse, né? Muitas vezes o ambientalista, a ideologia ambientalista, que está dentro do campo de esquerda, né? Os partidos de esquerda defendem isso, ela é uma forma de se promover uma causa, estamos protegendo o meio ambiente, mas é uma forma de atender a certos interesses. Então, quando a gente fala de conservadorismo, o conservador acha que você tem que chegar e derrubar a direita, enfim, você tem que chegar e derrubar todas as florestas mesmo e fazer acontecer no mundo. Não, mas a terra está aí para ser aproveitada, claro, com consciência, né? Como a gente faz com tudo. Então é lidar com a natureza da mesma forma, né? O poder público ele existe para fiscalizar, mas não para tornar o meio ambiente uma espécie de nova divindade, de novo Deus. E isso, inclusive, é um efeito do pensamento revolucionário. O que ele faz? Na verdade, ele vai substituindo Deus por outras coisas. Então, ora vai ser o Estado, Deus vai ser o Estado, né? As pessoas vão ter que servir ao Estado. Ora vai ser
o ambientalismo, ou o gaysismo, essa ideologia LGBT que existe, que inclusive muitos gays se opõem a isso, né? Talvez o maior expoente disso tenha sido Clodovil. Para quem não sabe, ele era um cara meio excluído desse ambiente gaysista, que não envolve todos os homossexuais. Mas por quê? Porque ele era um homossexual que tinha em mente isso. Ele falava, eu tenho a minha vida, mas eu não posso transformar isso num modelo a ser seguido. Eu não posso impor que as pessoas, que as crianças tenham acesso a isso, sem que os pais sejam os promotores. Então, se o pai e a mãe acham que devem ensinar isso para o filho, o pai e a mãe, a educação moral da criança é dada pelos pais, né? Agora, não você chegar e transformar isso num exemplo, fazer eventos promovendo isso, né? Sobretudo com dinheiro público, né? Usando aí dinheiro público. Então, um panorama assim bem generalizado e resumido da questão mais conservadora, mais revolucionária, progressista, seria um pouco isso, né? E esse pensamento revolucionário, ele invade todos os campos da vida humana. O campo religioso, por exemplo, você tem a teologia da libertação, a teologia da missão integral. O campo jurídico, você tem um ativismo judicial. O campo, as universidades, né, o campo ensino de uma maneira geral, não precisa nem falar, só você ver o tipo de militância que é criada dentro de universidade. O campo ambientalista, como a gente tratou aqui agora, o jornalismo, né, um jornalismo também ativista, que pretende... Tendencioso, que quer moldar a sociedade, que cria narrativas, né, propositadamente. E sempre assim, como pano de fundo, isso atende a algum interesse. Mas isso nada mais é do que um progressismo, um revolucionário que tomou conta da sociedade, né? Com base aí também, existem teóricos que defenderam isso daí, né? Ao longo da história. Antônio Gramsci é um dos principais. Ele defendia justamente isso, que a esquerda não deveria tomar o poder através de uma revolução, como aconteceu na União Soviética na Rússia em 1917, por exemplo. Uma revolução armada, eles tomam um aparelho do Estado, tomam um governo e começam a comandar a sociedade de cima para baixo. Ele falou, a gente precisa tomar as cátedras das universidades, as redações de jornal, os púlpitos, né, das igrejas cristãs, de uma maneira geral, católico, evangélico. E no Brasil, o processo que nós passamos, desde ali dos anos 60, da época do regime militar até hoje, é justamente esse. Se você parar para fazer uma análise assim, superficial, você já percebe o que virou a universidade. Nos Estados Unidos também tem muito disso, né? O que virou o jornalismo, né? Como eu falei, teologia da missão integral, teologia da libertação, são coisas que estão dentro das igrejas. E aí você vai moldando as pessoas, elas vão, Gramsci falava isso, eles vão se tornando revolucionários, socialistas sem perceberem. E aí isso influencia no quê? Isso influencia no voto, que a pessoa começa a pensar, vamos supor, minoria, não sei o quê, e aí ele vai votar em alguém que esteja falando esse discurso. Não, eu vou entrar lá para defender, não sei o que lá, a minoria, começa a segregar a sociedade, põe branco contra negros. Isso num país miscigenado como o Brasil é um absurdo. Você põe cristãos contra ateus, né, o crente de uma maneira geral contra ateus, homem contra mulher, você inventa uma opressão masculina sobre a mulher. E também nos anos 50, nos 60, na mesma época surgiu na Alemanha um instituto de estudos sociais que comumente, popularmente é chamado de Escola de Frankfurt. E eles inventaram um negócio que chamava teoria crítica, que era mais ou menos por cima, assim, resumidamente, a crítica generalizada de tudo. E aí, dentro dessa crítica generalizada, eles começaram a questionar justamente questão de gênero, né? É daí que nasce, né, muito das atuais bandeiras de minoria, de gênero, né? Eles começaram a questionar a relação familiar. Então, foi uma forma de aplicar já algumas coisas que até Marx já tinha dito no Manifesto Comunista, né? Eu estou com um trecho aqui só para fazer uma citação,
Sobre o Gramsci, existe um livro do Olavo de Carvalho, filósofo brasileiro, chama-se A Nova Era e a Revolução Cultural, onde ele explica como isso foi aplicado no Brasil, né? Ele explica mais ou menos o que o Gramsci pensava, como isso foi aplicado no Brasil. E falando da questão de família, que a gente estava falando agora há pouco, do pensamento revolucionário, no panfleto do Manifesto Comunista, do Karl Marx, ele já tinha a seguinte citação: supressão da família. Até os mais radicais se indignam com este propósito infame dos comunistas. Isso Karl Marx falando em 1800 e pouco no Manifesto Comunista. Sobre o que se assenta a família atual, a família burguesa? Sobre o capital, o proveito privado. No começo, Marx ele combatia o capitalismo. Então, a ideia era o socialismo substituir o capitalismo, e isso caminharia para um comunismo onde não haveria distinção de classe. Seria todo mundo igual, a produção das coisas seria de acordo com a necessidade de cada um. Essa família, completamente desenvolvida, só existe para a burguesia. Ela encontra o seu complemento na ausência forçada da família para os proletários e na prostituição pública. A família dos burgueses elimina-se naturalmente com o eliminar-se deste complemento, e ambos desaparecem com o desaparecer do capital. Censurai-nos por querermos suprimir a exploração das crianças pelos pais, confessamos estes crimes. Mas dizei vós, nós suprimimos as relações mais íntimas ao colocarmos no lugar da educação doméstica a social. Então, assim, você vê que aqui ele já detectava que a família era um problema, é um problema que, no caso, que sustentava o capitalismo, era a superestrutura, que sustentava o capitalismo. E aqui ele já defende a ideia de uma escola social, uma escola estatal, onde o governo tomaria conta das crianças, que é mais ou menos o que a gente vê hoje com a escola atual. A criança está lá na escola sob influência de outras pessoas e não dos pais. Então, você vê como os pontos eles vão se ligando. Então, a escola de Frankfurt, que vai surgir lá no século XX, anos 40, 50, o que eles estão fazendo? Eles estão arranjando outras formas de pegar isso que o Marx está dizendo aqui e aplicar na sociedade. Há um vídeo do Olavo de Carvalho no YouTube falando sobre um livro do Marx Horkheimer, que é um teórico da escola de Frankfurt, onde ele sustenta ali até relações incestuosas entre mães e filhos, etc., para quebrar essa hierarquia familiar, de que o pai, depois a mãe, depois os filhos, você igualar isso. Então, são o quê? São formas de trazer isso à tona. Aí, quando você fala, um cristão pode ser de esquerda, assim, automaticamente, quando a pessoa adere a um discurso de esquerda, diz defender um discurso de esquerda, ela está entrando numa linha histórica que remonta a isso daqui, até coisas anteriores a isso. Então, ela passa a fazer parte de todo um esqueleto de sociedade que atinge valores aí, bíblicos, como a família, por exemplo, sim, questão de vida, aborto, eutanásia, etc. Quer dizer, é muito mais amplo o negócio do que as pessoas têm ideia às vezes, nós vamos fazer um intervalo agora, porque é um programa especial. Nós temos aí um apoio de fora, e nós vamos agora dar o espaço para esse pessoal que está nos apoiando. Depois voltamos para você falar um pouquinho nessa segunda parte também sobre partidos que nós não conhecemos às vezes. Eu votei muitas vezes num partido, depois posso até declarar qual foi, achando que era um partido de centro-direita. E hoje eu percebo que pelo discurso, muita gente não vai a fundo, tudo isso que você falou está na cartilha, às vezes, dos partidos políticos. Ninguém vai ler cartilha, você vai acreditar naquilo que o cara fala. O cara vem na igreja, algumas igrejas dão até o púlpito para o cara subir, fazer um discurso. Então é muito interessante isso aí. Então a gente vai dar esse intervalo agora, o pessoal que está nos apoiando. Em seguida eu vou pedir para você explicar um pouquinho, já dando nome aos bois aí, sobre os partidos que são sim de esquerda, de centro-esquerda, para a gente ter uma ideia, tá ok? Uhum. Vamos dar uma paradinha então. O seu produto ou serviço não pode ficar fora da internet. Seus clientes querem te encontrar e nós vamos mostrar o caminho. Suporte para suas lives, criação de artes gráficas,
A 2Create Media Solutions oferece serviços de criação de vídeos institucionais e de artes visuais. Dê o próximo passo. Vamos conversar. Curso IAD STB-NET. Um lugar para se aprimorar acadêmica e espiritualmente no exercício do teu chamado ministério. Moderna tecnologia de ensino. Ampla gama de disciplinas relacionadas. Professores altamente qualificados. Sistema de ensino focado. Curso IAD STB-NET. Ok, pessoal, então estamos voltando agora para o segundo tempo desse nosso programa especial. Mais uma vez agradeço aí os nossos apoiadores que estão dando uma força para o nosso canal aqui, em especial para o programa 3 Dedos de Prosa, hoje um programa especial falando sobre cristão. Pode ser de esquerda ou o cristão tem que ser conservador? Então está perguntando aqui para o Ítalo. Ítalo, esses partidos que nós vemos aí, alguns são declarados, né? Tem um que chama-se PC, Partido Comunista. Então, esse é da minha época de juventude. Então, a gente sabe, a bandeira é bem declarada. Agora, e os partidos que se escondem por detrás das suas legendas, né? Veja bem, nós estamos aqui fazendo propaganda política, de forma nenhuma. A nossa ideia é abrir os olhos dos cristãos com relação a partidos que têm ligação, sim, com a esquerda, tudo isso que foi escrito aqui por ele na primeira parte do programa. Então, o que você poderia nos ajudar nesse sentido aí? É bom que as pessoas entendam que assim, a política, a gente está acostumado a entender a política como a política do dia a dia, né, do partido e tal, mas antes disso, a coisa começa, a política de verdade, ela é feita, como a gente estava dizendo, ela é feita na cultura social ali daquele povo. Então, quando você, como desde os anos 60 vai acontecendo no Brasil, quando você começa a pegar ambientes de igreja, ambientes de universidade, e começa a incutir ideias ali, e esparramar, principalmente entre os jovens, né, pessoas assim que passam certa credibilidade, como um ministro religioso, como um professor que é uma autoridade ali na cátedra que ele está ministrando ali, que ele está dando aula, né, na faculdade, na escola, ou o jornalista ali que é um intelectual, é um analista, etc. Você começa a infiltrar ideias na sociedade e essas ideias elas vão se cristalizando pouco a pouco. E conforme elas vão se cristalizando, elas vão chegando até o poder. Então, na questão dos partidos, você tem partidos que têm uma ideologia muito bem definida, né, como o Partido Comunista do Brasil. É um partido que nasceu adotando uma linha comunista na época de Mao Tse-tung, na China, né, uma linha comunista chinesa, enquanto nós tínhamos no Brasil também o PCB, que era o Partido Comunista Brasileiro, que adotava uma linha mais soviética naquela época. Isso é bom a gente lembrar que essa época era o período da Guerra Fria. Então era um momento mundial onde você tinha duas esferas muito grandes de influência, que era a União Soviética e os Estados Unidos. Então o PCB era mais alinhado à União Soviética, né, as ideias de aplicação do comunismo da União Soviética, e o PCdoB surgiu como uma força para aplicar o comunismo também, mas mais de acordo com o comunismo chinês. Então você tem ideias muito bem estabelecidas. Agora no Brasil você tem uma gama de partidos que não tem assim ele tem um programa, ele fala, defende ideias liberais, por exemplo, na economia e tal, por isso é tido como centro-direita. Vamos dar aqui um exemplo, o Democratas, o Partido Democratas, que já foi PFL, né? Ou o PP, que hoje chama-se Progressistas. Esses partidos são tidos como partidos de centro-direita, por causa da ideologia, por causa do que defende, às vezes até por uma questão mais histórica. Mas quando você vai ver a atuação das pessoas que estão ali, você vê que é uma atuação aideológica, não tem assim, o cara não é um cara assim muito ideológico, mas que ele defende ideias que muitas vezes estão de acordo com
o que um cara mais radical da esquerda defende, né? Às vezes o partido é liberal, mas o cara defende intervenção do Estado na economia, que é uma coisa que vai contra isso, né? Algumas formas de regulação que não caberiam numa legenda daquela, numa agremiação daquela. E isso acontece por quê? Porque está cristalizado na sociedade uma ideia geral do que é bom, do que é ruim, né? Então, não, o governo tem que vamos dar um exemplo aqui bem concreto. A CLT é boa para o trabalhador. É meio que consenso isso, mas ninguém para analisar de onde veio a CLT. A CLT é uma lei que foi elaborada pelo Mussolini, ditador fascista da Itália. O Getúlio Vargas praticamente copiou essa lei para o Brasil. E o Getúlio Vargas, que era criticado como fascista, até em alguns momentos da história, até pela esquerda, né? Hoje, quem defende a CLT como um direito do trabalhador, etc., é a esquerda. Abraçou, que acusa os outros de fascista. Que acusa os outros de fascista, defende uma política fascista. Sem saber a história. Ou até às vezes sabendo, mas omitindo, né? Por vantagem política mesmo. E a gente não tem conhecimento de outros países, por exemplo, onde não existe esse tipo de legislação em tese que protege direitos. Também seria uma questão para outro vídeo que dá pano para manga, mas existem países onde essa ideia de CLT que a gente tem no Brasil, ela não existe. E nem por isso há uma relação de escravidão com as pessoas, ao contrário, né? O governo fica com menos dinheiro e o trabalhador com mais. Enfim, mas isso tudo eu estou dizendo assim, por que tem essa ideia cristalizada na sociedade? Por que as pessoas não estão na política? Por que você não vê políticos quase? Hoje mudou um pouco, né? Tem uma ínfima parte. Mas por que você não vê políticos falando, a CLT é um problema? A CLT é uma lei do Getúlio Vargas copiada do ditador fascista Mussolini, que era parceiro do Hitler, né? Apoiou o Hitler na Segunda Guerra. Estavam juntos. Estavam juntos. Por que você não vê? Porque ainda não se cristalizou na sociedade essa ideia de oposição à CLT, por exemplo. Quando isso começar a circular, as pessoas comuns começarem a entender que, não, a CLT, temos que olhar com cuidado para a CLT. Não com esse olhar de idolatria que existe hoje, aí você começa a ver pessoas na política que vão defender a revogação da CLT, a reforma da CLT, enfim. Né? Tivemos uma reforma trabalhista no governo do Michel Temer. Mexeu numa pequena parte daquilo. Né? A gente acabou com uma coisa que só existia no Brasil, que era imposto sindical. Nenhum outro lugar do mundo existia isso. Né? Ou pouquíssimos lugares do mundo, pouquíssimos países. Né? Mas de país relevante, o Brasil foi um dos últimos a abolir isso. E por que eu estou falando tudo isso? Para dizer, como foi dito, a gente votava num partido supostamente de centro-direita e hoje a gente descobriu que esse partido é de esquerda. Porque criou-se na sociedade, através dessa infiltração em igreja, em escola, universidade, mídia de uma maneira geral, criou-se uma ideia de direita, entre aspas, permitida. Então a gente começou, na sociedade como um todo, começou a criar uma ideia de que assim, a direita era o regime militar. Então se você é de direita, você é ditador. Você supostamente apoia a tortura. E havia dois problemas aí. Primeiro, que o regime militar ele criou um aspecto de ditadura a partir de determinado momento. Né? Até um certo momento ele era um governo, era para ser, né, um governo transitório, que teve que tomar uma atitude brusca para impedir que o Brasil começasse a ser realmente tomado por forças revolucionárias. Né? Naquela época do mundo, muitas revoluções estavam eclodindo. Então você teve 59 em Cuba, na Coreia também, há pouco tempo havia acontecido uma coisa similar, alguns anos antes na China também, e em 64 no Brasil, corria-se o risco de acontecer o mesmo. Então a tomada revolucionária do governo para transformar o Brasil num país comunista. Então o exército precisou se posicionar contra isso. A ideia era que deveria ter sido um governo passageiro, não foi. E a partir de um dado momento, em 68, com a AI-5, etc., tomou forma realmente de ditadura. E ficou muito tempo. Mas qual foi o erro dos militares? Permitiram que a esquerda, e nessa época existia a esquerda que estava na rua,
explodindo bomba, matando inocente, sequestrando trem, sequestrando embaixador, fazendo atos terroristas de fato, e o exército, os militares, né, que estavam no governo, combatiam firmemente essas pessoas, mas eles tinham uma teoria assim: a gente combate essa esquerda radical, mas dá espaço para a esquerda pacífica trabalhar. Essa esquerda pacífica, o que ela fez? Ela começou desde os anos 60 a preparar o caminho, a pavimentar o caminho para que uma esquerda moderada chegasse ao poder. Isso aconteceu em 94, 30 anos depois, com o Fernando Henrique. Depois uma esquerda um pouco menos moderada, que é o PT, também chegasse. Por quê? Porque eles fizeram justamente isso. Eles começaram a invadir, entre aspas, né? Começaram a ocupar espaços na política, em universidades, escolas, igrejas, como já falei agora há pouco. E através desses lugares, qual foi a ideia que foi se incrustando, se cristalizando na sociedade? A direita é os militares. Como você está na mídia, você dá publicidade para o quê? Para, o militar matou não sei quem, que era jornalista. Na verdade era militante. Era militante e sabia de coisas ali terroristas que acontecia. Enfim, então você vai pegando, foi colando essa ideia de que a direita era isso para as pessoas. E, ao mesmo tempo, a esquerda mais radical, né, radical que eu digo assim, ideologicamente, o que ela começou a fazer? Começou a criar a sua direita. Então, quando você pega, por exemplo, hoje um partido como o PSOL e um partido como o PSB, vamos usar outro exemplo, o PCdoB e o PSB, você tem que imaginar como se fosse uma régua ideológica. Então, você tem o mais à esquerda, que é o PCdoB, e você tem o menos à esquerda, que é o PSB. O PCdoB que chegou a adotar, nessa época dos anos 60, a luta armada. O PSB, naquela época, não tinha assim, a diversidade partidária, existia a Arena MDB, mas o PSB depois veio a ser refundado, né, quando os partidos voltaram a atuar, mas seria a esquerda democrática, tá no programa deles, no site deles, que é um socialismo democrático, tal. Então, o que o PSB é do PCdoB? Dentro de uma régua ideológica, e o esquerdista falando, não, o PSB é direita. O PSDB é direita. O PSD é direita. Mas é direita? Não, é direita de quem está mais para cá na regra ideológica, de quem está mais à esquerda na regra ideológica. Né? Então eles começaram a criar a ideia de que assim, quando, né, voltou aí o país foi redemocratizado, criaram-se vários partidos de novo, os partidos voltaram, né, outros foram criados. Houve a criação, por exemplo, do PT, que tem como base intelectual, assim, a base de atuação, a própria doutrina do Gramsci, né? Foi criado ali na juventude cristã, né? As comunidades eclesiais de base, souberam fazer esse trabalho dentro da Igreja Católica, nos rincões, e o trabalhismo. Então aglomerou ali esse pessoal. E tinha uma ideologia um pouco mais radicalizada. E você tem o PSDB, que abrigou, por exemplo, José Serra, que foi comunista nos anos 60, esteve até exilado. Aloysio Nunes, que foi motorista do Carlos Marighella, um terrorista dos anos 60, comunista, né, terrorista comunista. O Fernando Henrique, que era declaradamente comunista. Então, assim, não é um partido de direita, é um partido de esquerda. Só que a social-democracia é uma espécie de socialismo democrático, de estado de bem-estar social, onde o Estado fornece tudo. Então, é um esquerdismo também. Só que era um esquerdismo menos radical que o PT. Qual era o consenso? Não, o PSDB é direita. Porque o Fernando Henrique privatizou alguns setores, como a telefonia, por exemplo. Só que a privatização que aconteceu foi totalmente... Para pensar. Se a gente tem um setor de telefonia verdadeiramente privatizado no Brasil, você tem 4 empresas atuando. Isso não é um livre mercado, isso não é livre concorrência. Isso é uma espécie de cartel, de oligopólio, enfim. E o mesmo se dá com questão de plano de saúde. O Fernando Henrique criou agências de regulação que atravancam a operação de novos atores econômicos, né? Então, isso acontece com bancos. Nós temos 4 bancos no Brasil, né? 5 bancos, de 5, 2 são estatais. Então, banco privado você tem 3, né? Que você pode ali abrir conta. Hoje, graças à tecnologia, isso tem mudado um pouco com os bancos digitais. Mas o que acontece? Você tem um serviço que acaba não sendo muito bom, tem pouco concorrente e caro, o preço fica alto. O preço fica alto.
É meio monopolizado, né? Exatamente. Há como as empresas combinarem preço, né? Não estou dizendo que isso acontece, mas há como, porque são 3, 4 empresas. Então, assim, um governo de direita faria esse tipo de coisa? Não. Era um governo de esquerda, social-democrata, né? É que aí que está, como as cátedras de ensino foram todas tomadas, a gente não teve uma explicação ideal do que é a social-democracia, do que era o comunismo, do que foi o socialismo. Nunca foi explicado. Na verdade, o Partido Social Democrata Brasileiro, vulgo PSDB, ele polarizou muito tempo com o PT. Né? Ou ganhava um ou ganhava outro, nos grandes centros, nos grandes estados e no país. Então, para muita gente, o que acontecia era: você vota no PSDB, você é de direita. Eu cansei de ouvir isso, que eu fui, até certo ponto, uma pessoa que trabalhou em prol desse partido. Então, a compreensão, ela vem através de você começar a ouvir pessoas que você citou aqui hoje, que são muito contestadas, tudo, mas que vieram para abrir os olhos da gente, porque nós, na verdade, viramos uma bolinha de ping-pong, né? Então. Na mão dos partidos que são de esquerda ou de centro-esquerda, se é que existe isso, e a gente está no meio aí do fogo cruzado. Exatamente. Você teve uma pessoa que conseguiu abrir uma fenda na mídia e começar a falar ideias feias, ideias que não eram faladas, que é o Olavo de Carvalho. Então, a partir da publicação de livros como Imbecil Coletivo, o próprio A Nova Era e Revolução Cultural, e outros ali ainda na década de 90, ali, 93, 94, por aí, que começa a acontecer? Você começa a ter na sociedade novas ideias. Então, algumas pessoas começam a parar e peraí, né? Só que isso era muito pouco, era uma pessoa, né? Por exemplo, Enéas Ferreira Carneiro. Quantas pessoas ouviram ele falar e achavam que muito do que ele falava, já lá em 98, Enéas Carneiro falava: PT, PSDB, são tudo a mesma coisa, né? Falava de pessoas como Jorge Soros, né? Magnata aí das causas de minoria, liberação de drogas, etc., da qual Fernando Henrique é a favor, já se disse a favor de liberação de drogas. Sim, declaradamente. Então, qual era a imagem? O que se criava? Não, a direita é o PSDB. Só que hoje a gente é testemunha de que isso é uma farsa. Por quê? Porque quando surge um ator político, né? Aí quando a gente fala de Olavo de Carvalho, a gente está falando de um ator mais cultural, está no jornalismo, está na mídia, etc. Quando surge um ator político defendendo ideias genuinamente conservadoras, que é o Jair Bolsonaro, o que acontece com esse cara? Ele é aclamado, porque a população ainda tem valores, apesar de todo o processo revolucionário que a gente vem passando há 50, 60 anos, alguns valores cristãos, conservadores, ainda estão impregnados no brasileiro. Então, quando ele vê um cara falando aquilo, ele para ouvir o cara. E, politicamente, você vê todo mundo fica contra ele. Tanto o PSDB, como o PT, sim, como os mais extremados ainda, PSOL, PCdoB, né, PPL, que eu acho que não sei nem se continua existindo. Então, isso mostra, porque eles apontam e falam: não, com ele não dá, né? Poucos são os que realmente ficam ali. Por quê? Porque, ideologicamente falando, esses caras não são conservadores, não são de direita conservadora, digamos assim. É uma centro-esquerda. É uma esquerda que ela não é tão radicalizada, né? E aí, assim, como o espectro, a lei, enfim, como o ambiente político brasileiro, ele permite a aparição de muitos partidos. Hoje você tem partidos que... Você tem um partido mais histórico, né, trabalhista, como o PTB, o PDT, esquerda. Você tem o PCdoB, um partido declaradamente comunista, maoísta, que a gente diz, né, das ideias de Mao Tse Tung. Pior espécie de comunismo que você possa imaginar. Exatamente. A esquerda, você tem o PT, que é um misto ali de trabalhismo com gramscismo, com algumas coisas dessa esquerda mais libertária, né, sexual e tal. Você tem o PSOL, que é totalmente isso, é um partido de esquerda que defende liberação de drogas, todas essas questões de minorias raciais, de mulheres, né, de gênero, enfim. Qualquer tipo de minoria. Você tem a esquerda, aí a gente falou dos partidos de esquerda, mais a esquerda mesmo.
os mais descentralizados, que é o Partido Social Democrata, o PSD, o PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, o PSB, Partido Socialista Brasileiro, né? São todos de esquerda também, mais moderados. Você tem o Rede, que é um partido de esquerda, de uma pessoa que se diz cristã, que é a Marina Silva, mas que já andou junto com MST, invasão de propriedades, tal, coisas, né, até remontam até a Karl Marx, essa questão de propriedade privada, tal, enfim. Mas ela já andou junto com esse pessoal, se diz cristã, evangélica, se não me engano, e fundou um partido ambientalista. A Rede é um partido de esquerda ambientalista. Deixa eu ver se eu não estou me esquecendo de nenhum. É que são tantos partidos, né? Você tem um novo que chama Unidade Popular, ou Unidade... Tem o Solidariedade, né? Então, aí você tem É muito, muito vasto. Você tem uma gama de partidos, que aí eles não são partidos tão ideológicos, né? Tem um tal de Patriotas agora. Então, Patriota... A gente não sabe a que veio. Exatamente. É um misto de ideias. Esses partidos mais, que a gente chama de fisiológicos, que a gente está acostumado a ouvir como centrão, eles são partidos que, assim, eles jogam com quem está ganhando. Então, tá ali no governo, no poder, enfim, tira algum proveito. E você, dentro desse partido, aí você pode ter de tudo. Você pode ter um cara que, às vezes, pensa igualzinho um cara que está nas ideias, volta sempre junto com um cara que está no PT, no PSDB, enfim, mas está lá, no PROS, no Solidariedade, né? PP, PROS, Solidariedade, Patriota, Republicanos, que é o antigo PRB, acho que, com certeza estou me esquecendo de algum, porque é tanto a PMDB, né? É tudo partido que, assim, é o cara que, assim, se o jogo está pro lado do Bolsonaro, então vamos caminhar com ele enquanto der. Enquanto dá. Né? Que foi o que fizeram, entregaram a Dilma em 2016 para salvar um projeto maior que envolve Foro de São Paulo, outras coisas, onde a Lava Jato começou a chegar perto. O pessoal costuma dizer muito que a Lava Jato caiu, que o Bolsonaro não sei o quê. Na verdade, é coisa muito pior que isso, porque quando chegou perto do Foro de São Paulo, financiamento de coisas ligando o BNDES aí a financiamento de obras em Cuba, ditaduras africanas, aí, todas as ditaduras comunistas, onde não se há liberdade religiosa, isso que falam de minoria, liberdade gaysista, tal, não existe também. Em todos esses lugares, você vê que perdeu força, né? Quando chegou em alguns entes do PSDB e tal, também perdeu força. Então, assim, e de direita mesmo, fala, que partido conservador há no Brasil? Olha, é difícil dizer um partido conservador assim. Talvez, você tem conservadores dentro de alguns partidos que os aceitam, né? Então, por exemplo, o PRTB é um partido que aceita conservadores, né? Onde não se cria problema para um cara ser livre para defender as pautas conservadoras ali. Você tem o DC, Democracia Cristã, um pouco também, né? Mas pode ver que o próprio Bolsonaro pulava de partido em partido, porque nunca um conservador, no atual espectro político brasileiro, ele nunca vai ser bem recebido em nenhum desses partidos. Então isso... O Partido Social Cristão, né? Isso, que hoje se chama Democracia Cristã. Se chama Democracia Cristã. O antigo PSDC, hoje é só DC. E aquele que o Bolsonaro fazia parte, PSL. O PSL é um partido de centro-direita, liberal, né? Tinha um grupo libertário lá dentro que até se desvinculou um pouco antes do Bolsonaro ir para lá. Então, assim, como que a gente muda esse quadro? A gente muda esse quadro primeiro com conhecimento, né? Pessoas como Olavo de Carvalho, por exemplo, são muito importantes para isso. Então, se você tem interesse por esses assuntos, procure livros dele. Eu recomendo de início, para o iniciante, o mínimo que você precisa saber para não ser idiota. Vai tratar ali de coisas do final dos anos 90 até meados dos anos 2000, onde ele sozinho falava já coisas do Lula, etc., sozinho na mídia. Depois começou a aparecer alguns outros, né, que hoje, inclusive, já falam o inverso do que falavam naquela época, como Reinaldo Azevedo, Marco Antônio Villa, etc. É conhecimento e, assim, é uma lupa em cima do que está acontecendo, principalmente em Câmara de Vereadores, porque projetos de lei, assim, dos mais absurdos possíveis que você pode imaginar, eles tramitam em câmaras de vereadores. Uma vez aprovados ali, alguém na Câmara Estadual puxa, e aí uma vez que está ali, alguém na Câmara Federal puxa.
A coisa sempre começa da base. Então é pensar muito bem em quem vai votar agora e acompanhar com lupa e conhecer, porque como é que a gente muda o espectro? Como é que a gente... como é que a gente muda esse quadro de total visão esquerdista dentro das coisas, dentro de igreja, dentro de escola? É um trabalho cultural, de formiguinha. Então é começar estudando. Se você tem vontade de fazer militância, de estudar em grupo, procure movimentos que agreguem pessoas conservadoras, como o Movimento Conservador, o antigo Direita São Paulo, hoje chama Movimento Conservador, e trabalhar além do conhecimento, compartilhar a informação, mas é aí que está, não é compartilhar o que se recebe no WhatsApp, é menos o WhatsApp e mais livro, é menos o YouTube e mais boa leitura. Então você vai no YouTube buscar um vídeo do Olavo de Carvalho, poxa, ótimo, mas melhor do que isso é fazer o curso dele, o COF, né, curso online de filosofia, é ler um livro dele, né, ou ver recomendações assim, de algumas pessoas que estejam ali, que foram alunos do Olavo de Carvalho. Hoje é o principal expoente assim, intelectual, né, que meio que é o farol que aponta para como a gente vai fazer essas mudanças. Que o Bolsonaro ali, é um erro que as pessoas estão cometendo, a idolatria do Bolsonaro. A gente gosta do Bolsonaro, ele é um cara que transmite uma essência assim, sincera, de que realmente quer ver o Brasil mudar, tem trabalhado para isso na área de infraestrutura, na ideológica tem deixado um pouco a desejar, mas assim, a defesa tem que ser dele, enquanto ele porque ele representa, né, essas ideias. Exatamente. Essas ideias antirrevolucionárias, essas ideias conservadoras, né, contra o comunismo, contra essa sujeição da família a minorias, a autoridade estatal, enfim. Enquanto ele representa essas ideias, a gente tem que dar apoio e tem que, inclusive, ser crítico de algumas coisas. Sim. Né? Mas aí a crítica sempre... A crítica certa, né? Não uma crítica que você ouve alguém falar e vai no embalo. Não é a crítica da mídia. Porque a crítica da mídia é uma crítica diferente do Olavo de Carvalho, por exemplo. Que vai falar, tinha que estar no MEC combatendo mais a ideologia de gênero dentro. Tem tal cara dentro do Ministério do Até que ele tentou, né? Mas podaram os ministros da educação, pintaram os caras como se fossem dois banzés. Não sei se era tudo isso. Nosso tempo está correndo, Ítalo. O papo é muito bom. Eu sei que para alguns cristãos, Olavo de Carvalho soa forte, porque o pessoal ouve um vídeo dele, assiste um vídeo, ouve ele falando, então ele solta alguns palavrões e tal. Esquece um pouco esse lado puritano, né? Ouça um pouco mais do lado ideológico. A Bíblia, até a própria Bíblia ensina a gente filtrar um pouquinho. Filtro que é bom, tá? Eu também não assino embaixo tudo o que um fala, o que o outro fala. Eu filtro. Até mesmo você está num púlpito ouvindo um pastor pregar, às vezes ele solta alguma coisa lá que não tem nada a ver com Bíblia. É a posição dele, o que ele acha. Então, o cristão, como o Ítalo falou, tem que ler, tem que estudar. Nós estamos vivendo um tempo, gente, de mudanças. Né? A gente viu essa pandemia, quanta bobagem que se fez. Eu fico imaginando quanta gente morreu à toa. Né? Quanta gente morreu porque não foi bem tratada. E não volta mais, morreu, já era, acabou. Então, por quê? Faltou o quê? Orientação, boa vontade. Então, a gente está vivendo um tempo que você precisa ter um pouquinho mais de conhecimento. E eu vou te falar uma coisa, o político que está mais perto da gente, sabe quem é? É o vereador. O vereador é aquele que cuida da vereança municipal. Então é o que conhece mais os seus problemas. Talvez fosse hoje o cara mais importante para você conhecer e indicar para outras pessoas e votar nele, né? Para que você possa ter uma boa representação aonde aquele cara que está mais perto de você. Tá bom? O programa ficou um pouco longo, é um programa especial, como eu falei, a gente tem alguns apoiadores, e já faço uma propaganda aqui de um próximo programa, nós vamos falar de um assunto interessantíssimo, polêmico, controverso, que é aborto. E nós vamos usar muito essa questão dessa menina que engravidou por abuso, tal. Vamos trabalhar muito em cima disso com opiniões profissionais, opiniões cristãs. Ítalo, agradeço bastante. Se você quiser falar mais alguma coisinha para se despedir do pessoal do programa 3 Dedos de Prosa, mas acho que foi muito legal aí o teu empenho. Eu sei que você tem estudado muito essa questão, está engajado, está envolvido,
E isso ajuda bastante, você é um cara novo ainda, eu acho que ajuda bastante a influenciar, não influenciar fazendo a lavagem cerebral, como esse pessoal fez, mas influenciar no sentido de busque conhecer, leia, ouça as informações das fontes certas, né? Então eu agradeço bastante você por estar com a gente aí, prestigiando o 3 Dedos de Prosa. Eu que agradeço a oportunidade. E assim, eu vejo muito, principalmente evangélico, né? O Olavo de Carvalho fala palavrão. É fácil, deixa de ser preguiçoso, ficar vendo vídeo no YouTube e abre o livro dele e lê. Porque no livro ele não fala palavrão. Não fala palavrão. É verdade. Legal, obrigado. Gente, obrigado aí pela tua audiência. Obrigado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve lá, ajuda a gente, divulga. Se gostou, põe lá o positivo. Tá? E se está interessado no que a gente fala nesse canal, coloca lá também um clique no sininho para que a cada nova edição, um programa, alguma coisa, você receba o aviso. Obrigado, fica aí com Deus, que Deus abençoe a tua vida e vote com bastante sabedoria nesse momento para prefeito e principalmente para vereador aí da sua cidade. Um grande abraço, meu amigo. Obrigado pelo seu apoio.